Olha, começar o programa trazendo uma matéria informativa. As férias escolares exigem um cuidado redobrado na prevenção de afogamentos. Principalmente aqui que nós temos aquele solzão abençoado, né? Aí o que se busca? Algum meio de dar uma refrescada, né? Só que neste período fica um tanto quanto delicado, até porque o número de pessoas que recorrem a esse meio de entretenimento aumenta consideravelmente. A movimentação em balneários, clubes aquáticos tem aumentado. É claro que os ambientes que são automaticamente os mais recomendados são aqueles com a devida infraestrutura e tem o profissional para dar a devida assistência, né, o auxílio, que é o salva-vidas. Mas nem todos os balneários estão preparados adequadamente. E aí entra o papel fundamental, que são dos responsáveis, principalmente pelas crianças. Vamos entender um pouco mais da reportagem quais são as medidas preventivas a serem tomadas. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos são a segunda causa de mortes por ano no país. E durante este mês de janeiro, muitas famílias escolhem ir para balneários, rios, piscinas para se refrescar e divertir. E um aliado dessa diversão é a bebida alcoólica, que pode se tornar um grande fator de risco, como alerta esse sargento do Corpo de Bombeiros que trabalha na busca e salvamento do estado. As pessoas acabam exagerando na bebida alcoólica, né? E aí perdendo aquela noção do perigo que se tem, né? Claro, esse é um dos fatores fundamentais que existe, mas os balneários não deixam de ser importantes para essa situação. Nossa região hoje tem nós estamos nessa transição do período do verão amazônico para o período chuvoso. E as pessoas, no período de férias, finais de ano, né, alguns rios ainda estão bastante baixos, que proporcionam às pessoas a ir aos finais de semana, tentar se ir para o lazer, se divertir com a família. E isso ocasiona, às vezes, uma situação que acaba um desatento com o filho ou o homem, principalmente o homem. Na maioria dos afogamentos hoje, boa porcentagem que acontece são com a parte do homem. Por quê? O homem é muito mais afoito. Então o homem às vezes está ali com a família, se divertindo, começa a beber uma cerveja e ali, a partir dali, ele esquece do filho. E o filho acaba tendo um princípio de afogamento, ou às vezes se afogando. E os cuidados têm que ser redobrados. E é preciso ficar atento para que um dia de lazer não se transforme em tragédia. Todos os rios nossos são de águas turvas, né? Então você não conhece o local. Né? Às vezes você olha ali e acha que é um local adequado para cair na água, mas tem que ter essa atenção. Sempre, como vou frisar mais uma vez, é manter a atenção e não desafiar-se. Principalmente os homens, não se desafiar-se a fazer coisas que ele acha que pode fazer. Ele não vai conseguir fazer isso às vezes e a causa o afogamento propriamente dito, que aí tem a atuação nossa e infelizmente às vezes a gente fica olhando que é uma coisa boba acontece, que aquela família que foi ali, ou aquele grupo de amigos, até mesmo de adolescentes, vão ali se divertir. A atenção é se divertir, tornar um domingo, um sábado, um feriado, final de semana, um lazer. E esse lazer acaba se tornando uma tragédia. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o problema do afogamento é global e mata cerca de 230 mil pessoas por ano. Por isso que é importante ficar atento quanto às dicas de segurança, porque a gente sabe que um deslize pode ser fatal. Entre as medidas de segurança é preciso ficar atento quanto à questão de profundidade. Como fala esse banhista para poder aproveitar da melhor forma possível o seu dia de folga? O que eu observo é procurar os pontos onde há sinalização em relação à profundidade, verificar se os pais também acompanham seus filhos, as crianças no caso, né, que não pode se descuidar. São poucos segundos, né, que determinam a vida, né, e a morte caso a criança ela venha ter o indício de afogamento. O afogamento normalmente ocorre de maneira rápida e silenciosa. Pode acontecer em um breve momento em que a criança encontra-se sem supervisão. E neste momento em que muitas crianças estão de férias, é importante ficar atento. Afogamentos com crianças em residências. É o que maior acontece. Entre adultos e crianças, o maior índice de afogamentos acontece com crianças em suas residências. Por quê? O pai faz a piscina, a família faz a piscina para diversão e lazer daquele local, só que às vezes não proporciona um local seguro para aquilo, para que a criança, quando não possa chegar na beira da piscina e não cair na beira da piscina. A criança, normalmente, toda criança, ela não tem medo de água, até ela se afogar. Aí ela cria um trauma, é diferente.
Até então ela não tem medo de água. A maioria das crianças elas vão para a água achando que sabe nadar, achando que é uma diversão só para ela. E às vezes não é isso se não tiver uma supervisão de um adulto. As piscinas nos clubes. Hoje é norma do bombeiro, não deixa um clube sem ter um guarda-vida. Não necessariamente é bombeiro, e sim um guarda-vida que tenha um curso certificado de guarda-vida para trabalhar naquele local, que é fundamental. Segundo esse guarda-vida, como esse período de diversão, é necessário manter todas as medidas de segurança de todos os lados. Na maioria das vezes, em balneários que não tem, né? Ali uma equipe de guarda-vida. É claro que sempre pode haver, né? Mas quando tem um guarda-vida ali por perto, pelo menos a prevenção é feita e se acontecer, a gente está preparado ali para fazer um procedimento. Assim como essa mãe que fala que toda a atenção e cuidado com seu filho é crucial para não ter um início de afogamento, porque a água é traiçoeira. Apesar dele saber nadar, a gente sempre se preocupa porque ele é criança, então ele não tem muita noção, né, da profundidade. Ali tem placa avisando que são 2 metros e ele não chega nem perto. Então a gente precisa ficar de olho. Mesmo ele sabendo nadar, não dá para confiar. Independente do tamanho da criança, independente dele saber nadar ou não, a água é muito traiçoeira, né? Então é importante que a gente fique de olho, de longe, deixando ele ter um pouquinho de autonomia. E em situações de perceber alguém se afogando, é importante pedir ajuda nos canais de atendimento. Todo procedimento de afogamentos, os afogamentos normalmente são divididos, não vou entrar muito nesse detalhe, mas os afogamentos são divididos em grau de 1 a 6, né? Mas esses graus, a partir do grau 2, qual é o grau 2? É quando a pessoa começa a se afogar e começa a tossir. Ela está tossindo, está soltando ali um pouco de espuma pela boca. A partir dali, chame o 193, conduza ao hospital, que é o local adequado para avaliação. Então, não tente fazer os procedimentos na margem do rio. Deu afogamento? A partir do grau 2, como eu repetindo, é a partir que a pessoa começa a tossir bastante, já solta algum pouco que fica ali um pouco babando, né? Que a gente chama espuma, mas a gente fica um pouquinho babando. Então aquela pessoa chame, liga o 193, procura o local onde possa fazer isso e chame de imediato. Não tente resolver, chame o 193 primeiro. Pois bem, né? Algumas orientações, quais são os procedimentos que você deve tomar em caso ocorra algum tipo de problema, né? Agora, o mais importante de tudo são as dicas que a gente, inclusive, acompanhou dos próprios pais, né? Muitos deles já têm um conhecimento, já sabem da gravidade que é. Sabe nadar? Mesmo assim, redobre o cuidado. Porque são 2 pontos que a gente tem que fazer aqui um paralelo, né? A água pode nos surpreender, até porque você não conhece exatamente aquele ambiente. E 2, criança, eu vou te dizer, eles são meio mágicos, né? Quando você pisca o olho, já está acolá e lá e por aí vai, né? Então, todo cuidado acaba sendo pouco, literalmente. Aproveite bem as suas férias, curta o melhor da capital do estado, o melhor do estado de Rondônia. A gente tem tantas belezas naturais. Queria mandar um grande abraço ao meu amigo Rodrigo e a toda a diretoria lá do Tênis Clube. Eu vi imagens ali, pensei que o pessoal estava no Nordeste, né? Então, você consegue recuperar as imagens aí daquela piscina maravilhosa? Porque é um dos grandes investimentos que foi feito pelo Tênis Clube nos últimos tempos também. Eles reformaram e ampliaram a área da piscina de ondas, que simula como se você estivesse no mar. É muito legal, olha só. E água linda também, uma delícia. E é claro que as pessoas aproveitando o que nós temos de melhor aqui também, se tratando do entretenimento. Ali é um local que a gente, inclusive, acabou de comentar antes de chamar a reportagem, que tem um profissional para auxiliar e para estar atento caso ocorra algum problema. Mas mesmo tendo aquele profissional, é de responsabilidade dos pais ficarem atentos também com o comportamento dos seus filhos.